O que fazer neste templo sem tempo? Diga-me logo, jovem católico que habita a esquina. Cá estou, só sobrando de dor, auscultando o movediço, íntimo da alma arqueada por jornadas férreas. A tarde em crepúsculo me remete ao adro onde homens felizes confabulam, enquanto a ventania invernal, cheia de agouros, dissipa pássaros negros. O que fazer neste templo sem tempo? Diga-me logo, jovem católico que habita a esquina. Esse poema, Resto de Domingo, do poeta linharense Antônio Bezerra Neto, nos dá fragmentos de alívio para encerrar essa primeira temporada do nosso programa Sim para a Literatura, em 2016, e recondicionar nosso olhar para as nossas próximas trilhas. Nessa edição de final de 2016 do nosso programa Sim para a Literatura, temos a coluna Apaixonados pela Leitura e participação do telespectador, onde fazemos uma retrospectiva de alguns depoimentos de escritores que foram entrevistados no nosso programa durante essa primeira temporada. E com o olhar direcionado para o ano de 2017, vamos deixando aqui algumas reflexões. Queremos permanecer na sua companhia. Por que ler livros de literatura? Tem muita gente que só lê história, notícias, biografias e considera que a leitura de não ficção é uma perda de tempo. A leitura de romances, poemas, poesias, crônicas, contos, entre outros gêneros literários, é como se fosse algo muito distante da dura realidade. A vida é dura mesmo, dizem alguns. Uma pessoa me disse há um tempo atrás: minha vida é muito difícil, é muita correria, para eu perder tempo lendo essas besteiras. Veja bem, a leitura da não ficção é importante e não temos nenhuma dúvida quanto a isso. Manter-se bem informado quanto aos acontecimentos do cotidiano e estar conectado com os fatos da vida real é importante também. Porém, é fundamental refletir sobre outras formas de viver a vida, pensar coisas que ainda não foram pensadas, confrontar nossos julgamentos morais a partir de outros pontos de vista. Ler bons livros de literatura que nos desafiam, nos levam a ampliar o campo da nossa imaginação, desses que pensam coisas que nunca havíamos pensado. O que não incentiva a leitura, ele furta do aluno um dos prazeres da vida, que é ler. E é bom porque é uma atividade solitária, porém solitária só em parte, porque ele convive com personagens que já existiram e que existirão. O professor não pode furtar. Tirar do aluno esse direito, dona Arlete, é isso? O direito de gostar de ler. De leitura. Magistério é poder. Não pense que o professor é um coitadinho. Se ele souber exercer esse poder, os olhinhos do aluno estão voltados para ele. Professor, um formador de opinião, e a senhora fala uma coisa que eu acho bastante interessante, nós já comentamos sobre isso, né? Nós temos que convencer os formadores de opinião a incentivar a leitura, a incentivar, no caso do professor, o aluno a exercer esse direito. O aluno tem que adquirir isso com os adultos, seja adulto pai, tio, avô, avó, professor, inclusive. O adulto que não lê, o exemplo é seguido. Nós somos o exemplo, queiramos ou não. Agora, uma categoria que mais tem poder de todas as profissões é o professor. Dentro das 4 salas, quem é que tem poder ali? As histórias contadas nos livros, as frases, rimas e outros arranjos de licença poética, entre outros fraseados, nos levam a experimentar as dúvidas que atormentam os seus personagens, muitas vezes fictícios ou muitas vezes baseados em histórias reais. Aprendemos a interpretar o mundo e os problemas que se nos apresentam através de outros olhares e novas formas de compreender os problemas apresentados. Se eu tivesse passado pelas situações de vida que o pessoal da história tal passou, eu resolveria de outras formas? Construiria soluções a partir de outros pontos de vista ou resolveria da mesma forma? A leitura, ela tem, ela desenvolve em nós muitas competências, né? Então, uma é essa daí que você falou, né? Propicia a reflexão, ampliamos o vocabulário. No meu campo, né, que é a educação, o professor que tem o hábito da leitura possibilita que ele interaja com seus alunos de uma forma mais ampla. Ele consegue fazer a interdisciplinaridade.
trazer para a sua disciplina, para o seu contexto, para o seu campo de trabalho ali, para a sua área específica, outras questões. Professor que não lê, que não tem o hábito da leitura, ele não consegue fazer isso. Vai ter mais dificuldade. Ele vai ter dificuldade. Como que ele vai interagir com os outros campos, né? Se ele não lê, se ele não se permite ler, ele fica limitado à sua área. Até no campo da literatura, até não, principalmente, né, que permite a imaginação, a reflexão, né, então dá asas para isso. O professor que tem esse hábito, ele é um outro professor. Tem que admitir isso. O professor que lê, você percebe, porque a partir do momento que ele gosta de ler, ele consegue incentivar, criar estratégias metodológicas para a sua turma também criar esse gosto, desenvolver esse gosto pela leitura. Agora, o contrário também é verdadeiro. Nós temos pesquisas, né, publicadas, você é conhecedor disso, pesquisas publicadas no Brasil, que relatam, nós somos da área do ensino e a gente tem que admitir, porque a pesquisa mostra isso, né, que é a minoria dos professores que gostam de ler. Numa pesquisa feita até no ano de 2011 por uma socióloga, né, da área, e ela publicou isso num livro, e a gente tem uns dados que dos 5.000 professores entrevistados, né, uma amostra inclusive pequena, dos 5.000, mas é importante o resultado. 145 disseram que gostam de ler. Que tem o hábito mesmo. Que tem o hábito de ler. É. E 3 professores disseram, apenas 3 disseram, que gostam de ler no tempo livre. Outros disseram que preferem, né, a rede social e ler o livro como atividade de lazer. Né? Então assim, a gente vê que nós temos um desafio no Brasil, né, que é desenvolver esse hábito em nós, educadores, para também, né, que a partir disso nós temos condições de desenvolver nos nossos estudantes. O convívio com o mundo literário amplia a nossa humanidade. Não existe uma forma única, correta de observar o mundo, de sentir as possibilidades, de atribuir valor às emoções e até de pensar. Os seres humanos que se mantêm restritos às suas experiências cotidianas, apenas a elas, sem se permitir transitar por outros universos, tendem a correr o risco de fechar em si mesmos. Pessoas que se arriscam a se aprisionar no universo fechado tendem a se proteger por uma casca muito dura e uma verdade muito extremista e a se desumanizarem. Podem se tornar maniqueístas e avaliar situações como se fosse apenas 8 ou 80. É muito difícil uma criança desenvolver hábito de leitura se a família não tem esse hábito e se o professor não incentiva ou não cria estratégias para que ele desenvolva esse amor pelas letras. O ser humano, na sua completude, é um mosaico de possibilidades. Existe tristeza misturada com alegria, inveja, coragem misturada com medo, ódio misturado com bondade. Muitas das nossas sensações são complexas e muitas vezes frágeis, que nós, em variados momentos, temos dificuldade de expressar. Daí a necessidade de ler bons autores que ajudam a encontrar sintonia com as afeições, com as dúvidas e todo o caldeirão dos personagens, das rimas e da licença de se fazer poesia. Na nossa trajetória de experiências de mundo, mescladas com as leituras de bons livros de literatura, nós nos humanizamos e nos tornamos menos cabeça dura e menos inflexíveis diante dos problemas da vida cotidiana e tornamos nosso olhar mais doce na relação com as outras pessoas. Eu diria que ler é viver. A leitura, como nós conversamos hoje pela manhã, tem o sentido de colher, né? Buscando a etimologia da palavra, ler é colher, somar ideias. E isso representa muito, porque nós podemos, ao ler, colher ideias, fazer associações, trazer pela memória experiências do passado, então preservar a memória, portanto. Nós podemos imaginar, viajar, portanto, ler é viver. O grande desafio do escritor é colocar o leitor em xeque, é desafiar e perturbar, é mover as pessoas da sua zona de conforto e da sua preguiça intelectual. O leitor passa a se relacionar com o mundo de forma mais crítica, mais questionadora, mais rica e mais atenta para as sutilezas que a vida apresenta. A leitura nos estimula a enxergar novas dimensões do mundo em que vivemos, que sempre estiveram presentes, mas que nunca conseguimos perceber, por conta do fechamento a que nos submetemos desde há muito tempo.
que essa questão da leitura em si, é claro que o livro é super, hiper importante, né? Mas é preciso, antes do livro, a questão do contato, no sentido da linguagem, dessa linguagem não verbal, do contato com o outro, do sentimento, da vontade de querer aprender, da atenção. Você precisa conquistar primeiro, você não pode chegar entrando com um livro na vida de uma pessoa. Você tem que preparar um ambiente, preparar a pessoa. O fato de eu ler, né, de eu buscar sempre ler jornais, revistas, livros, periódicos, etc., permitiu que eu fosse uma pessoa mais esclarecida politicamente, né, um cidadão que pode ajudar os outros a compreender o mundo e o universo que o cerca, porque a leitura permite essas interfaces, né? Então, o ato de ler, né, o fato de eu ser um leitor, permite que eu tenha essa independência, no sentido de me posicionar, no sentido de contribuir na formação de outras pessoas, e isso é importante porque nós estamos salvando vidas, intelectualmente falando, né? E isso é um prazer. E deixar uma mensagem clara, é importante que nós trabalhemos na escola, na família, na sociedade, na igreja, o hábito da leitura com os jovens. Eu não faço ideia de onde eu estaria hoje, né, o cidadão Pedro J. Nunes, se ele não tivesse sido tocado pelo hábito e pelo grande prazer da leitura, né? A leitura é, sobretudo, para mim, um grande prazer. Eu me orgulho muito mais dos livros que li do que dos livros que escrevi. E eu nem estou sendo original. Essa é uma citação já feita por um grande leitor, que foi o escritor argentino Borges, mas eu realmente me orgulho dos livros que li. Eu tenho orgulho de lembrar das leituras que eu fiz e tal. Então, e eu costumo dizer aí, nas minhas andanças, falando de literatura, que escrever para mim é uma espécie de subproduto da leitura. Eu precisei, então, ler bastante para finalmente escrever. Olha, a leitura é super importante para cada um. Eu, para começar a ler quando criança, eu ajudava a minha mãe fazendo salgadinho, bolos, essas coisas, que mamãe era doceira. E mamãe dizia que leitura era coisa de preguiçoso. Porque então, o que eu fazia? Eu me escondia, eu subia muitas vezes lá em cima do pé de abacate para me ler, porque eu adorava ler. Eu comecei lendo revistinhas em quadrinhos, revistas, e eu viajava na leitura. E sempre gostei muito de ler. E principalmente nessa profissão de professor, você tem que se construir o tempo todo. Então a leitura nos traz a fantasia e nos traz muito conhecimento. Então, ler é fundamental para qualquer escritor, qualquer professor, qualquer jovem. É uma forma de descobrir o mundo. Eu acho que através da leitura a pessoa se educa, em princípio, né? E você, como professor, sabe bem disso. A leitura propicia isso, abre as portas do conhecimento de qualquer assunto. E eu não renego, inclusive, principalmente, a parte da literatura de ficção. Começou muito eu tive uma catarse literária, né? Eu sou um poeta que viajo muito, mas discretamente, para pequenas cidades. Foi em Ouro Preto, em Minas, que eu tive a oportunidade de descobrir nuances, pequenas coisas, becos, telhas velhas, né? Calçamento, pé de moleque. É nesse universo que a prefaciadora comenta que eu fui gradativamente construindo a minha poética, que é feita de coisas simples, sem ser simplória, né? Então, coisas simples, porém significativas. Perfeitamente. Então eu acredito que a minha poesia passa muito por esses crepúsculos, por essas coisas pequenas, nem assim, coisas razoáveis. É isso que me dá fôlego para fazer a poesia. A minha poesia não é uma poesia elástica, eu não tenho épico. Meu objetivo não é transformar o mundo com a poesia. Eu não estou alinhado a nenhum partido político, a nenhuma tendência.
Eu acho que a poesia tem essa capacidade de sublimar o tempo, caminhar. Então, essa minha poética nasceu justamente de recônditos, de pequenas brechas, de pequenos detalhes. Até hoje eu coleciono pedrinhas, eu passo por um lugar, encontro uma pedrinha, guardo em casa aquela pedrinha que vai se transformar possivelmente num poema. Então não é uma poesia épica, é uma poesia simples, decantada, não são laudas e laudas e laudas. É um processo relativamente simples. A minha relação com a literatura vem desde menino, mas a minha família não era exatamente uma família ligada aos livros e tal. Havia livros em casa, mais de estudos e tal. E assim, livros para mim começa na escola mesmo, na biblioteca da escola, no professor incentivando, quando você tem uma percepção e um gosto maior pela língua portuguesa, como eu já tinha desde criança. Ali, então, é o mundo das palavras. E o mundo das palavras estão nos livros. Mas, por exemplo, gibi é uma coisa que todo mundo menospreza, mas para mim foi fundamental a leitura inicial dos gibis. Eu não tenho preconceito nenhum contra isso. Eu acho que cada ser tem uma maneira de se relacionar com a leitura e com a palavra. Enfim, eu tenho uma afilhada que desde cedo eu já boto o livro na mão dela. Para quê? Não é para ela ler, ela só tem 3 anos, mas é para manusear, ter contato, o primeiro cheirar. contato com o livro, né, Jade? Isso que é importante. Então, meus primeiros contatos foram por aí. E depois vieram os clássicos todos, nas escolas, eu lia tudo. Hoje em dia, as pessoas têm uma dificuldade com a linguagem dos clássicos. Ai, Machado é difícil, Alencar é difícil. Claro, porque era uma outra época, são outros tempos. Evidentemente, eu entendo. Mas eu também, quando os li, também estavam numa outra época, em outro tempo. É uma questão, eu acho, só de embarcar na viagem. Eu acho que eu fui esse leitor que embarcava, que viajava junto. E aí o amor pela literatura nasce aí pela palavra. Eu tenho um ardor com a palavra. Essa me sustenta bastante. Em primeiro lugar, professor Pereira, eu agradeço a oportunidade de participar do programa Sim para a Literatura. Acho que é uma iniciativa muito positiva de difusão da literatura, de levar o gosto, o prazer pela leitura para o dia a dia das pessoas, da sociedade, dos cidadãos, de realmente democratizar esse acesso, né? Acho muito importante a iniciativa. Eu sou de uma família de escritores, pesquisadores. Meu avô, o mestre Guilherme Santos Neves, foi fundador da Comissão Espírito Santense de Folclore, isso na década de 40, na época de Câmara Cascudo, e foi uma das primeiras comissões de folclore do Brasil. Então ele fez um trabalho vasto de pesquisa da cultura popular do Estado, de norte a sul, recolhendo tradições das bandas de Congo, Ticumbi, Alardo, Reis de Bois. E eu também sou sobrinho do Luiz Guilherme Santos Neves e do Reinaldo Santos Neves, que são grandes romancistas. Então eu cresci nesse ambiente literário, cresci naturalmente lendo os clássicos da coleção Vagalume, né, para gostar de ler. Nasceu comigo essa vontade de ser escritor, mesmo ainda criança, não tinha muita consciência disso, mas já escrevia, né, minhas redações, meus textos eram sempre muito longos, né, e ao pouco fui amadurecendo a vontade de ser escritor. Sempre tive vontade de ser escritor. De ser escritor, mas filho de agricultores, morando na zona rural, sem muito acesso, né, aos meios de comunicação. Eu morei muito tempo onde nem energia nós tínhamos em casa. Eu sei, né? Mas sempre aparecia algum livro, então lia, né, sem muita referência, mas já tinha paixão em escrever, em ler, né? E aos poucos eu fui amadurecendo. Mas consegui produzir meu primeiro livro foi em 1992, eu já tinha 28 anos. 28 anos. Quando eu iniciei a faculdade, né? Falo que eu comecei na juventude e ficava no computador. Quando eu tinha tempo eu escrevia um pouco, esqueci ele um pouco o tempo lá. E uns 2 anos atrás eu peguei ele e falei assim, não, eu vou terminar o livro. E para mim era uma coisa minha mesmo, que eu sempre gostei de escrever. E aí uns amigos que acabaram lendo ele que falaram, manda para uma... Tenta mandar para uma editora, né? Ele tenta brincar, só o não você já tem. Eu sei, E aí realmente eu escolhi umas e coloquei. Realmente eu não tinha muito essa pretensão. A expectativa, justamente porque eu sei dessa dificuldade. Mas aí, graças a Deus, deu certo, eu lancei. Ele está saindo bem a nível Brasil. Apesar do hábito da leitura não ser praticado no Brasil,
Não existem dúvidas de que esse assunto ganhou visibilidade e que mesmo entre as pessoas que não têm o hábito de ler, existe o reconhecimento de que a prática da leitura contribui para melhorar a formação das pessoas. Podemos afirmar que, no exercício da leitura, é que aprendemos a ler. Sabemos que a leitura frequente e continuada de bons, variados e prazerosos textos fundamenta a formação de leitores, pois favorece o entendimento e a compreensão da realidade que se pretende interferir e mudar. É preciso aumentar a quantidade de brasileiros leitores que tanto queremos ver se espalhar pelo nosso país. O livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas, que considera um primeiro ensaio, seja um estimulador para tirar algumas pessoas da preguiça intelectual, especialmente pais e professores, e derreter o mar gelado da indiferença que muitos demonstram em relação à leitura, como disse o escritor alemão Franz Kafka. Esse trabalho é dividido em duas partes. A primeira parte tem 8 capítulos, todos eles relacionados com conceituações gerais sobre a importância da leitura, seus benefícios e o ambiente onde ela acontece. A segunda parte relaciona dicas e recomendações sobre como adquirir e manter o hábito da leitura para crianças, adolescentes, jovens e adultos, além de sugestões para desenvolver escolas leitoras. Ao longo da leitura do livro, vocês recebem ingredientes surpresa, que são indicações de livros de literatura, cujas histórias estão vinculadas às temáticas do livro. Na noite de quinta-feira, 22 de dezembro, estive em Serra dos Aimorés, minha terra natal, no interior de Minas Gerais, e vivenciei experiências muito bacanas. Realizei junto com amigos, conterrâneos, meus irmãos, sobrinhos, primos e outros parentes, o lançamento desse livro, que foi muito bem recebido. Momentos especiais e de muita alegria. Veja nessa matéria algumas fotos desse encontro. As pessoas de lá leram o livro e gostaram. Tenho certeza que você também vai aprovar. Permita que o livro faça parte da sua vida. Your mom, my friend, left a message on my machine. She was frantic, saying you were talking crazy, but you wanted to do away with yourself. Guess she thought I'd be a perfect resort. Para seu deleite nesse início de 2017, quero deixar aqui a sugestão de leitura de 9 livros de literatura da melhor qualidade. Livros que, no meu universo de leitura, me marcaram muito e que foram indicados no desenvolver do projeto do livro A Importância da Leitura, Conceitos, Benefícios e Dicas de minha autoria. Esses livros vão marcar você. Em 2017, permita que os livros façam parte da sua vida. Your mom, my friend, left a message on my machine. She was frantic, saying you were talking crazy, but you wanted to do away with yourself. Guess she thought I'd be a perfect resort. 'Cause we've had this inexplicable connection since our youth.